Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje o tema é a autoridade de Deus sobre os governos, tá bom? Então fica aí comigo até o final que vai ser bênção. Vamos orar? Feche seus olhos onde você está, inclina a sua cabeça. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por este tempo, Senhor, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós venhamos aprender contigo. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e que possamos, Senhor, cada dia mais ser transformados de glória em glória pelo Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada vida, cada família dos adolescentes, de quem estiver assistindo esse vídeo, Pai. E que o Senhor também possa abençoar os seus pais, porque hoje é o dia dos pais, Senhor. Te glorifico e te agradeço por tudo. Amém. Amém? Então vamos lá, o tema da aula de hoje é a autoridade de Deus sobre os governos. Abram aí comigo em Romanos 13, tá bom? Nós vamos ler Romanos 13 como base para nós entendermos um pouco melhor sobre o tema. Romanos 13, eu vou ler o 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Vou ler o 2 também. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. O objetivo desta aula, dessa explicação, é de nós entendermos mais sobre as autoridades e como Deus instituiu isso e como o cristão deve agir conforme a vontade de Deus e respeitando as autoridades. O texto fala que todas as autoridades, todos os governos que existem foram estabelecidos por Ele, por Deus. Então nós, cristãos, devemos respeitar, amém? Devemos pagar os nossos impostos, devemos pagar as taxas, tudo aquilo que forma e tem de regra. Nós precisamos andar com uma conduta que venha dar um bom testemunho para as pessoas. Então, é muito claro em Romanos quando Paulo fala que tudo foi instituído por Deus e nós devemos respeitar as autoridades, aquele governo. Guilherme, mas até que ponto eu preciso respeitar? Até o ponto em que não foge da verdade de Deus sobre nós. Entenda que, se for para escolher entre uma autoridade, sobre um governo ali do homem e a vontade de Deus, nós devemos respeitar e servir a vontade de Deus. Abram também aí comigo em Atos 5, no Atos 5, versículo 29. Vai dar um panorama ali, uma visão melhor para a gente entender. Diz assim, Atos 5, 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então, galera, entendam. Entre homens e Deus, nós devemos sempre obedecer e servir a Deus. Nós devemos respeitar e ir de acordo com as regras do Estado, de acordo com as regras do governo, até que isso não venha fugir da realidade de Deus, da vontade de Deus. Entendam que nós precisamos respeitar sim os nossos governantes, devemos respeitar as regras que nos ajudam, tanto a combater o mal quanto a praticar o bem. Portanto, entre escolher a Deus e as regras, instituídas aqui às vezes pelos homens, nós devemos servir a Deus. Porque antes precisamos obedecer aquilo que Deus instituiu e depois vem os homens. Tá bom? Algo simples, algo para a gente refletir durante a nossa semana. Se você é contra o governo e tudo mais, respeite, porque foi instituído por Deus aquele cargo. Mas ame ele acima de todas as outras coisas. Tá bom? Tenham um ótimo final de semana. Vivam como pessoas livres, porque vocês são pessoas livres, mas não usem dessa liberdade para praticar o mal, tá bom? Amo vocês, até mais, abraços.